Olá, boa tarde. Tudo bem, minhas queridas ouvintes, meus queridos ouvintes? Raquel Fonteles aqui com vocês, junto com a Carmen Leonel, para mais um programa 40 Mais, Sextou com Elas, o seu programa de todas as sextas-feiras, trazendo o melhor conteúdo empreendedor para você que está buscando aí novas fontes de informações nesse universo que é tão difícil, a gente sabe, né? Mas também que é muito prazeroso, a gente se supera todos os dias. Hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa que vai trazer muito know-how aí do universo digital, né, Carmen? Boa tarde, comunidade 40 Mais, estou com elas, tudo bem com vocês? Pois é, Raquel, hoje a gente traz aqui uma pessoa que é um doce, mas que conduz com maestria grupos de WhatsApp, manja muito do marketing digital, me ajudou muito na minha época de empreendedora em grupos de WhatsApp, quando eu fazia as minhas marmitas. Depois ela vai contar para vocês se era gostosa ou não. Quero muito conhecer a história dela e quero que ela traga para vocês histórias para a gente superar dificuldades. Com vocês, a Karen Sezoski. Falei certo, Karen? Falei, é um boa nome tarde. chique, já começa assim, né, gente? Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, começamos já falando das marmitas de mãos à obra de Dona Carmen, maravilhosas, maravilhosas. Hashtag volta Carmen, por favor. Não, brincadeiras à parte, nós nos conhecemos meados da pandemia, não foi, Carmen? Foi. Por conta das marmitas, né? Eu tinha um perfil de bairro onde eu queria influenciar pessoas a comprar, fomentar negócios, né? Que nós estávamos paradas dentro de casa, em lockdown. Então eu criei um perfil no Instagram e logo na sequência nós criamos um grupo de WhatsApp, né? E foi aí que as coisas começaram a andar para nós e nós fomos nos conectando, né? Nos conhecendo. Eu sou Karen Sezoski, sou mãe de 2 meninas, hoje trabalho como social media, atuo com gestão de redes sociais, criação de conteúdo e consultorias de marketing. Hoje a gente trabalha também com alguns cursos de Instagram para iniciantes, né? E eu trabalho também com a divulgação em WhatsApp, que é o nosso grupo de empreendedorismo aqui da Zona Sul, onde eu indico profissionais e também faço a minha indicação do meu negócio, né? Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu observei, Carmen, na fala da Karen, é o seguinte: a gente tem 2 caminhos no universo empreendedor, né? Empreender por oportunidade e empreender por necessidade. No caso, aí a gente pode dizer que você encontrou esses 2 caminhos na pandemia, né? Foi isso aí. E que veio aí, depois ele foi alimentando. E é interessante a gente falar também que no momento da pandemia, o universo empreendedor ele teve uma crescente muito grande, porque muitas pessoas se descobriram empreendedoras literalmente por necessidade, né? E elas foram descobrindo ali oportunidades que acabaram seguindo logo depois. Uma coisa que eu pude perceber é que esse seu formato de negócio ele acaba prospectando muitos outros empreendedores que acabam se conectando. Como que é isso? Sim, a gente coloca o público, na verdade, tem os consumidores dentro do grupo, né, e o empreendedor. Então, a pessoa me manda o contato, eu coloco dentro do grupo, totalmente gratuito, e aí o próprio empreendedor que faz a sua divulgação dentro do grupo. Então, ali você tem uma vantagem, porque você não tem custo, você tem uma rede de conexão com pessoas do seu bairro, né, que no meu caso ele é um grupo pequeno, justamente para conseguir captar os bairros mais próximos, né? E aí você consegue também gerar essa comunidade onde as pessoas vão te indicando umas às outras que consomem dentro do grupo, eles vão dizendo ali se é gostoso a sua comida, se o seu serviço foi legal, se o seu atendimento foi bem feito, e você acaba tendo o famoso boca a boca dentro desse grupo. E você não tem custo, e você não tem... É um tráfego orgânico, vamos dizer assim, dentro da rede social, né, dentro do WhatsApp, onde você consegue também, deliberadamente, atender o seu cliente. Ele, na hora que você divulga o seu negócio, quem se interessou já vai direto
no contato com você. Então, é o lead totalmente automático, para você, assim, 100% seu atendimento. Que legal. Karen, eu queria que você contasse para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, porque também tem os meninos ouvintes, como diz sempre a Raquel, toda semana ela fala. Apesar de ser 40 a mais, estou com elas, obviamente, quem se sente à vontade e quer ter informação, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para informar. Me fala um pouquinho de como é que você iniciou. Qual foi o primeiro contato? Como você começou o grupo, na verdade? Porque você começa do zero. De repente você está lá administrando, se não me engano, hoje a gente está lá em 160, acho que era isso? Eu não me recordo, mas acho que foi, porque sempre tem, né, alguém que indique alguém e a gente vai colocando, né? Como eu comecei? Na verdade, eu trabalhava com confeitaria, eu fazia bolos na pandemia, e eu já usava alguns grupos para divulgar os meus bolos, inclusive grupos de condomínio, de amigas, para divulgar os meus bolos e vender esses bolos. E quando eu abri o perfil de influenciador do bairro, eu queria ter algo a mais para chegar nas pessoas, porque o Instagram, você chega, mas é um pouco mais demorado. E aí eu comecei a conversar com empreendedores. Na época, eu tive contato com a Edna, que é uma empreendedora do bairro também, que também tem um grupo, né, bem forte, né, no bairro, e ela foi me apresentando outras pessoas, e até eu lembro que uma moça que eu não vou me recordar o nome dela, ela morava em Curitiba, e ela estava fomentando as coisas aqui no bairro, no nosso bairro, e ela falou para mim, vamos fazer um meeting. Gente, o que é meeting? Para você ter ideia, eu comecei realmente do zero, não sabia o que era nada desse mundo. E aí ela me explicou o que era e nós fizemos com barbeiros do bairro, ela lá em Curitiba, ela trabalhava remotamente com uma marca, eu não me recordo agora, e aí eu fui aprendendo como que funcionava, e aí eu falei, eu vou montar o meu grupo atrelado ao Instagram. E aí todo mundo que entrava no grupo, eu fazia a ponte, Instagram e WhatsApp. E aí o grupo foi crescendo, e aí quando eu saí do bairro, que eu não tinha mais o Instagram do bairro, porque eu me mudei para uma região mais longe, eu só mudei o nome do grupo. E aí ele ficou praticamente, os empreendedores continuam ali, continuam se indicando e continuam vendendo e fazendo seus anúncios. Mas foi basicamente dessa forma que eu iniciei, do zero, sem saber nada, e a gente vamos com a cara e com a coragem. Esse é o caminho empreendedor, exatamente. Exato. Isso. A gente vai aprendendo. A gente tem um amigo, o Jarra, né? Um beijo para o Jarra aqui, que ele costuma sempre falar que a gente tem que trocar as 4 rodas do carro com o pneu andando, com o carro andando mesmo, os 4 pneus do carro com o carro andando. E eu acho isso ótimo, porque isso reflete muito esse nosso universo, né? A gente vai aprendendo no meio do caminho e vai fazendo. É verdade, é verdade. Eu brinco que tudo que eu faço que vira negócio vem na brincadeira, né? Até conversei com a Carmen que eu estou iniciando um novo negócio agora, porque eu comecei como uma renda extra e veio como uma brincadeira e está virando um negócio, e está crescendo. Então, tanto a questão de eu virar social media, quando eu iniciei o Instagram, grupo de WhatsApp, eu nem sabia o que era social media, eu não tinha ideia do que era, e eu fui estudar sobre, né? E eu, dentro do grupo, tinha um empreendedor de uma rotisserie. E a dona dessa rotisserie, o filho fazia balé numa escola super famosa aqui na Zona Leste de São Paulo. E eles não tinham Instagram. E ela falou para mim, você vai lá, eu te indiquei, você vai trabalhar com eles e você vai cuidar do Instagram deles. Eu falei, eu cuidar do Instagram? Não sei nem o que é isso. Não, você faz o seu, faz muito bem, me ajuda com o meu, você vai fazer o dela. Ela deu o valor, ela precificou, eu aceitei e eu fui. Só que aí eu falei, opa, pera lá, não é bem assim as coisas, vamos estudar. E aí foi onde eu fui estudar, onde eu fui aprender e fui me especializar. Então, foi dessa forma da gente sempre trabalhando e estudando. E eu estudo até hoje, né? E eu não sei tudo ainda. E a gente vai trabalhando e vai estudando, e vai aprendendo e vai estudando. Raquel, de novo, parece que a gente não combina, mas combina, porque olha só o que ela fala. Temos sempre que aprender. O empreendedor e a empreendedora têm que estar abertos ao aprendizado, em primeiro lugar. Porque você pode sair do nada para alguma coisa
e continuar sendo nada, se você não tiver humildade e vontade de aprender. Exato. Segundo, você tem que ter a expertise, a sensibilidade para escapar dos gurus, né, Karen? Um pouquinho antes de começar a nossa entrevista, a Karen estava falando sobre isso. Tem muitos gurus, tem muito guru no YouTube. Vem fazer o meu curso que eu te ensino a ficar rico em 24 horas. Jura mesmo? Como conquistar leads sem esforço, né? Sabe? Uma coisa do tipo assim, ok. Aí tem gente que vai, que faz, que gasta dinheiro e que não tem retorno e que depois não tem nem para onde reclamar, porque os gurus, eles aparecem e eles desaparecem. Então, no empreendedorismo, você aprende com seus erros, você aprende com as suas virtudes, mas você aprende indo atrás do conhecimento, não é isso, Raquel? Com certeza, eu quero até contextualizar em cima da sua fala e da fala dela, que essa questão do conhecimento, ela se torna tão importante, principalmente para você entender o seu valor de profissional, enquanto profissional. Uma coisa que eu observei na sua fala, ela precificou e eu fui. Com o conhecimento, você precifica, você sabe o valor da sua hora, você sabe quanto que vale o seu esforço, o seu olhar, a sua estratégia, o seu conhecimento. Então, é muito importante buscar esse conhecimento constante, com perdão da redundância, mas é exatamente isso, para você ir se aprimorando cada vez mais nesse universo. Exatamente. E hoje eu vejo que eu não sabia nada, então qualquer coisa, a gente sempre escuta, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer lugar, né? Qualquer caminho cabe pra gente. Então eu não sabia naquela época, eu não tinha ideia do que era uma gestão de redes sociais, o que era uma estratégia de marketing, eu não tinha ideia. Eu fazia o que eu via as pessoas fazendo e que eu achava certo dentro do meu perfil, e dava certo. Só que quando você vai fazer para uma outra pessoa, você vê que não é bem assim. Então você precisa de um conhecimento maior. E eu sou totalmente adepta aos estudos. Eu amo estudar, eu amo. E foi uma transição de carreira. Nunca trabalhei nessa área. Então eu fui me aprimorar. E hoje eu sei o valor. E óbvio que eu cobrei naquela época, que me ofereceram, que eu aceitei, eu jamais cobraria, né? Dentro do que eu tenho hoje de bagagem. Então, é bem isso mesmo, a gente tem que estudar para a gente saber o nosso valor e para a gente saber também precificar o nosso serviço, porque senão a gente aceita qualquer coisa mesmo. Isso é interessante, às vezes a gente aceita, isso eu tenho até um exemplo legal, às vezes a gente aceita porque a gente quer ter um portfólio, né? Você está começando, você precisa adquirir experiência. Eu tenho um relato de há muitos anos atrás, eu tenho 18 anos de experiência na área de visual merchandising, né? Que é trabalhar a exposição do produto no ponto de venda. Então, monta vitrine, faz giro de loja, torna um produto vendável, enfim. E eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, que ela saiu da empresa e ela foi numa rua, lá do Bom Retiro, e ela pegou um quarteirão e ela falou assim: eu faço a sua loja, ela falou para cada loja, falou assim, eu faço a sua loja, eu não vou cobrar nada. Se você gostar do trabalho, você me contrata. Ela fez umas 7 lojas, das 7, 2 contrataram ela. Então, às vezes, é um tiro que você dá mesmo, né? Pegou, ela já, no caso dela, ela já tinha um olhar, ela já tinha esse know-how, mas foi, às vezes, assim, a gente precisa começar e partir de um ponto. No seu caso, naquele momento, foi o que você enxergou e deu muito certo, né? Uhum. Foi porque até então, tanto que, para você ter noção de como era do zero, eu fui conversar com uma amiga e eu falei para ela, eu estou trabalhando com administração de Instagram. Eu falei para ela, se você souber de alguém, aí ela falou assim, você fez curso de social media? Aí eu fiz assim, não. Aí eu falei, o que é social media? Aí eu fui pesquisar. Aí eu falei, então tem que estudar mesmo, tem que ir atrás. E eu fui. E até hoje eu vou e eu estudo e tenho muito mais que aprender e estou batalhando aí, porque eu acho que é uma constante. Em qualquer área da vida, você estuda para o resto da sua vida. O médico, ele vai estudar para sempre. O psicólogo vai estudar para sempre. Então, por que não? A gente tem que estudar. O marketing toda hora está mudando. O algoritmo muda o tempo inteiro. Né? Para quem trabalha com Instagram, a sensação que dá é que a gente está sempre atrasado, porque a gente faz uma coisa, daqui a pouco muda aquilo.
Aí você tem que estudar de novo, aí muda de novo. Então, é constante, é constante. Nem falo, gente, porque eu que sou a vovó do grupo, às vezes eu penso que eu tô lá eu toda orgulhosa, falando, Raquel, olha o que eu consegui fazer no Canva. Eu falei, então, mas você já sabia que já tem tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu falei, gente, eu não aprendi nem o básico. Nem o básico. E Quando a gente aí, Karen, aprende. eu queria trazer uma fala de duas das nossas convidadas. Uma é a Gisele Makinde, ela empreende lá em Dublin. Ela ganhou até um prêmio lá como empresária do ano na área de sustentabilidade. Ela teve uma conversa, um bate-papo muito legal com a gente. E ela acrescentou a história do ser empreendedor. Você precisa ter um sonho, você precisa acreditar no seu sonho e você precisa ter um pouco de cara de pau também, Muita cara de pau. né? E a outra fala foi da nossa convidada da semana passada, a Ozzy, que ela fala: às vezes você precisa sair do seu lugar. A Ozzy, Karen, hoje ela é uma cabeleireira de renome que saiu de Fortaleza para simplesmente para a Itália. Há 18 anos. Há 18 anos. E ela fala que assim, às vezes você precisa ter coragem de sair do lugar. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a coisa do cara de pau e de sair um pouco do lugar, porque você falou que você vem de um mercado que não tinha nada a ver com a social media, com marketing, com comunicação, né? Como é que foi isso? Eu trabalhei mais de 10 anos na área da saúde, né, na parte administrativa. Eu trabalhei em hospital, clínicas, né, planos de saúde. Nunca mexi com marketing, nunca me achei criativa para essas coisas. E aí, quando eu comecei a fazer os bolos, também foi, vamos fazer, vamos trabalhar, porque aí eu quis ficar em casa para cuidar da minha filha na época que só tinha uma, e aí, só que eu não consigo ficar parada, é de mim isso, eu não fico parada. Não aceitaria ficar só cuidando de filho. Eu falei, não, preciso fazer uma coisa para mim, né? Para a gente se sentir bem também, né? Porque a gente, dona de casa, a mulher acaba se perdendo muito em identidade. Eu vejo muito isso de amigas, e a gente se perde no dia a dia e etc. E aí eu fui fazer algo para mim, comecei a pensar, fiquei acho que uns 7 meses pensando o que faria, como que empreenderia, e eu fui atrás, comecei a fazer os bolos, e aí depois entrou essa questão do marketing, de como que eu vou divulgar essas vendas, esses bolos, porque eu não podia só vender para quem me conhecia, e logo estourou a pandemia, como que eu ia alcançar essas pessoas, né? E aí foi aí que eu comecei com a cara e a coragem e fui metendo as caras, e igual eu digo muito para clientes minhas que têm vergonha de aparecer, eu falo, vergonha não paga boleto, né? A gente não pode ter vergonha de vender o nosso negócio, a gente tem que ter vergonha de roubar, vergonha de pedir, de depender de pessoas. Então nós somos mulheres, nós temos crianças para criar, nós temos contas para pagar, então vamos para cima. A gente tem que ter vergonha de vender o nosso negócio, tem que ter vergonha de oferecer o nosso serviço, desde que ele seja honesto. Né? Então eu penso dessa forma, se eu estou trabalhando, por mínimo que eu saiba, lógico que tem pessoas que sabem muito mais que eu e tem pessoas que sabem menos, então pelo mínimo que eu saiba, eu tenho um trabalho, eu tenho um valor ali, e é onde eu vou ensinar, onde eu vou apresentar o meu trabalho, e isso para mim é ser cara de pau, você não esperar o cliente chegar em você, é você divulgar o seu negócio, né? E botar a tua cara ali todo dia na internet, deu errado, respira fundo e vamos embora de novo. Porque quantas pessoas não estão olhando e te julgando, né? Muitas Você estão precisa olhando. ter iniciativa também, né? Ter iniciativa, né, Raquel? Tem. Tem uma coisa que eu queria falar que eu acho assim louvável, que eu também vou trazer a Ozzy nesse exemplo do que a Karen falou. Eu acho muito bonito, eu tiro também, me identifico. A gente não pode ter vergonha quando a gente não sabe de algo, ou vergonha das nossas origens. Você falou assim, eu trabalhava estou trabalhando com administração de Instagram, e sua amiga falou que, você está com social media, aí você não sabia o que era, mas você foi pesquisar. O caso da Ozzy, a Ozzy falou, eu cheguei aqui trabalhando como cuidadora de idosos, aí ela fala, com muito orgulho,
foi o caminho que ela encontrou para chegar onde ela chegou. Então, isso é muito legal, muito legal. Quando eu falo das minhas origens, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque isso me tornou a pessoa que eu sou, da mesma forma você. Então, o conhecimento, ele tem um poder tão grande, e o que a gente aprende na nossa jornada, no nosso caminho, né? Você entendeu, teve esse instalar de dedos, eu preciso estudar para me aprimorar e para crescer no meu caminho, para entregar um serviço melhor, para ensinar pessoas a prosperarem seus negócios. Então, eu vejo que você está fazendo isso de uma forma muito louvável também, porque a Carmen falou que você já está no segundo grupo, né? Tô. Mas é isso, eu falo que eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, né? Eu não tenho. Eu gosto de me cercar de pessoas que saibam mais do que eu, para eu aprender. Né, isso eu não tenho vergonha. Eu acho que vergonha é a gente realmente estagnar, achar que sabe tudo e parar, né? E eu penso muito em o que eu vou deixar para as minhas filhas, que mulher que elas vão ver crescer, né? O que elas vão aprender. Então eu penso sempre nisso. A maternidade, ela me impulsiona muito, né? O maternar me impulsiona demais. Eu acho que nós, como mulheres, nós temos que pensar em crescer, em se desenvolver, né, em termos da nossa independência financeira, né, eu penso dessa forma, eu não tenho vergonha de verdade, não tenho. Se você me perguntar algo aqui e eu não souber falar, eu não sei falar, vamos para a próxima. Eu acho isso muito precioso. Eu procuro passar isso para os meus filhos agora estão com 33 anos, são profissionais feitos, e enfim, mas a gente a gente conversa muito, né? E eu falo, olha, não tenha vergonha de perguntar por quê. Exatamente. E eu faço isso com eles desde sempre, desde que eles eram pequenos. Não tenha vergonha de perguntar por quê. E não é vergonha você falar, olha, não sei. Né? Você consegue me ajudar, me orientar? Eu vejo que no mundo empreendedor, eu e a Raquel, a gente participa muito de grupos de mulheres empreendedoras, né? E às vezes a gente vê algumas que elas vão lá, elas fazem o pitch, aí você se aproxima delas para falar, olha, gostei da sua empresa, você já sabe como fazer tal coisa assim, assim? Ah, não, eu já sei fazer, já sei. E você vê que... Sim. Mas a pessoa não quer dar o braço a torcer. E aí, ou então se esconde atrás. Ah, não, mas eu não vou fazer marketing porque a minha empresa é muito pequena. Porque as pessoas têm essa visão, né, de que o marketing é só para grandes, tráfego pago só para gigantes, né? E não é. Eu acho que para você, essa é a visão que eu tenho muito clara. Inclusive, eu tive uma reunião agora, antes de começar o programa, por telefone, via ligação, estava falando exatamente sobre isso, porque as pessoas têm exatamente essa visão. Eu já vou começar pagando. Primeiro, que é o primeiro erro que a gente sabe no universo digital. Se você começa pagando, você vicia a ferramenta. Então, você primeiro tem que fazer um trabalho estratégico, aí a gente está falando de visão estratégica de marketing, de trabalhar a identidade da sua marca, de identificar se o seu posicionamento de marca está correto para você alinhar a sua estratégia de marketing. A gente tem diversos pontos para trabalhar primeiro. E, claro, quando a gente fala de mídias sociais, a gente está falando de constância, né? Qual que é a constância que eu vou trabalhar dentro, né, do meu olhar estratégico? Só que a pessoa, ela não entende, ela já quer começar, ou eu faço ou eu não faço, aí acaba não fazendo nada, que é exatamente o que a Carmen falou. Aí não sai do lugar, né? É um ponto que a gente entende como falho até, né? Muitas vezes, infelizmente, né? Eu vejo muito, Raquel, como um gargalo também para alguns empreendedores. Por quê? Criar conteúdo não é que é uma coisa difícil, mas é moroso, né? Você tem que pensar na estratégia, você tem que pensar qual ferramenta você vai utilizar, vídeo, que a gente sabe que dá um pouco mais de trabalho, edição, legenda e etc. Então, às vezes, a empreendedora, ela pensa, ou eu faço as compras na minha empresa e produzo, e executo e vendo, ou eu fico no Instagram. Então, eu vejo que tem muito disso, né? Só que, ao mesmo tempo que elas têm essa vontade de divulgar o negócio, de captar os clientes, trazer os leads através dos grupos de WhatsApp, como que está o canal de venda?
Como que está esse recebimento desse lead? Ah, eu quero investir em tráfego, escuto muito disso. Ah, e como é que funciona? Você faz tráfego? Eu quero investir. Aí você vai olhar o Instagram não está pronto para receber. Então. Porque eles acham, exato. Entendeu? Eles acham que é só jogar um dinheiro ali e vai vir cliente e vai vender horrores. Mas o tráfego, o que, que ele é? Nada mais é do que abrir ali a portinha da sua loja para as pessoas entrarem e ver o que você vende. Então, a bio tem que estar com uma bio legal, tem que ter um produto legal, tem que ter uma informação do que, primeiro, quantas vezes eu entro em Instagram, um pet shop uma vez, eu até fiz um vídeo na época no Stories, e a menina que gerencia do marketing me chamou para me agradecer, que é uma amiga minha até, que ela falou, eu não pensei nisso, era um pet shop, uma clínica, as profissionais estavam se apresentando a clínica, não tinha um destaque de localização. Não tinha uma informação de localização dessa empresa. Como que eu levo meu cachorro? Se eu não sei onde é. Então, assim, hoje as pessoas são imediatistas. Elas não querem ter trabalho de pesquisar no Google o nome da empresa para descobrir a localização. A mesma coisa que eu indico quando alguém vai fazer uma postagem no grupo de WhatsApp. Semana passada eu entrei em contato com um rapaz que tem um grupo aqui na região de Jabaquara, e ele falou para mim, coloca o seu telefone no anúncio. Eu falei, não, vou mandar um link, porque telefone a pessoa tem que ir lá, salvar no celular, para chamar. Hoje tem alguns aplicativos mais fáceis, mas nem todo mundo tem esse acesso. Tem que salvar no celular o meu contato para me chamar, para saber sobre o meu negócio, porque não vai fazer isso. Não vai fazer. Então, você clicou no link, já vai direto na conversação, né? Então, igual eu falo, são imediatistas. Então, você tem que pensar como que você vai receber esse lead, como que vai estar o seu Instagram, se ele vai estar ok para receber, se a pessoa tem essa clareza do que você faz, e o seu canal de venda, o seu canal de atendimento. Como que você vai receber? Quando a pessoa te chama no WhatsApp, você está pronto para receber, para atender? Você tem alguém, porque não adianta você investir em dinheiro, pode ser em tráfego de Instagram, pode ser nos grupos que cobram, né, para anunciar, se você não tem um bom atendimento, se você não tem uma boa captação. Então, eu acho que a gente tem que pensar também nesse lado, não só na divulgação em si. Exatamente. Raquel, quando eu falo que a conversa é para mais de metro, olha só, chegamos aos 27 minutos e a gente nem sentiu, fala a verdade, 27 minutos de muita clareza, de muita coisa nova, porque o digital é uma coisa nova na vida das pessoas e na vida dos empreendedores também. É um desafio. A Raquel vive falando para mim, Diário. Carmen, você precisa fazer a postagem do LinkedIn, do Instagram e alguma coisa mais que ela fala para mim, e eu não dou conta. Eu preciso de alguém que faça para mim um planejamento. Olha, no dia tal você vai colocar tal coisa no Instagram, no horário tal, com tal chamada. E aí eu tenho aqui também a minha filha, que de vez em quando me ajuda, porque ela tem muita experiência na área de social media, mas ela trabalha, né? Então ela não consegue me ajudar tanto. Agora, isso é marketing, gente. Qual é a raiz do marketing? Vamos sair do digital? A raiz do marketing é atender as necessidades do cliente, criando satisfação. Então, é o que você falou agora, Karen. O cliente tem que saber o que você faz, Sim. quanto custa, aonde ele adquire e como ele vai chegar em você. Exato. As pessoas não param para entender isso. E tem uma outra coisa. Qual é o perfil do seu cliente? Raquel, eu estava agora aqui com ela antes da nossa conversa. Eu sei que a gente tem que finalizar, mas eu tenho que falar. Eu não gosto de usar o termo persona, e a Raquel sabe disso, porque ela usa persona. Mas, no marketing raiz, vamos chamar assim, persona nada mais é do que você construir o perfil do seu consumidor. Parece que não é importante, mas é muito importante. Você vende o Red Bull para quem? Para quem é que a mensagem do Red Bull te dá asas? Para quem que ela bate? Para uma pessoa que tem 80 anos de idade? Red Bull te dá asas.
Posso falar? Eu vou ter que falar. Eu li uma coisa essa semana que eu fiquei chocada. Diz que em algum lugar do mundo, não lembro agora, o cliente processou a Red Bull porque não deu asas para eles. Ai, meu Deus. Surreal isso, mas aconteceu. Óbvio. Olha, nesse mundo de bebê reborn, eu não desconfio de mais nada. Óbvio, mas, gente, é óbvio. A primeira vez que eu vi Red Bull te dar asas, eu vi na 23 de maio, que a Red Bull fez uma ação aqui com um carro de Fórmula 1 na 23 de maio, às 5 horas da manhã. E quando eu passei às 6h30, porque eu estava indo para Anhanguera, lá em Santana, estava um movimento na 23. Falei, gente, o que está acontecendo? 6h30 da manhã? Quando eu cheguei na faculdade é que eu vi que a Red Bull fez uma promoção. O carro de Fórmula 1 saiu do Anhangabaú e veio até Ibirapuera em menos de 1 segundo. Como que eles fizeram isso? Red Bull te dá asas. Você voa. Meu Deus do céu, cada um. Quem é que frequenta a Fórmula 1? É feminino? É masculino? Qual é a idade? Qual a escolaridade? O que essas pessoas costumam consumir? O que essas pessoas ouvem? O que essas pessoas assistem? Então, o marketing digital, na minha opinião, às vezes ele peca porque ele esquece de tomar essas informações. Né? Então, eu queria encerrar agradecendo você, Karen, agradecendo o seu tempo, que eu sei que o tempo de mãe é sagrado e é contadinho no relógio. Mas eu acho que você trouxe aqui um desafio, que é o desafio diário de mulheres e de homens também. Mas como nós estamos num programa focado para o público feminino, eu acho que da gente é muito mais exigido isso. Ah, sim. Né? A gente tem essa exigência maior, né? E aí eu vou te agradecer e vou passar para a Raquel para a gente fazer os encerramentos e deixar depois para você finalizar o programa com a sua fala para as nossas ouvintes. Tá certo. É isso aí. O que a Carmen falou, só contextualizando muito breve, o que ela falou, eu vivi isso na pele. Eu tive uma cliente em 2022, que ela é uma cliente que é da China, ela resolveu empreender no Brasil na pandemia. Eu sei que, resumindo, a marca dela é de acessórios de moda, bolsas, óculos e lenços. Até então, naquela época, ela aderiu a outros produtos hoje. Mas o que acontece? Ela chegou até mim porque ela estava querendo amplificar a marca dela no universo digital. Só que ela pagava simplesmente R$5.000 para uma agência só para impulsionar para ela, para fazer tráfego pago. Legal. Fizemos a primeira reunião. Aí eu fui lá para o formulário de briefing. Quem é o seu público? Qual o seu público-alvo? Eu fiz um monte de perguntas, de uma forma bem resumida, ela não sabia responder absolutamente nada. Eu falei, tá, então a gente vai começar do zero. Primeiro a gente vai desenvolver uma essência para sua marca. Você está atirando no escuro, você está atirando para o alto, você não sabe onde você está acertando, não está acertando em lugar nenhum. Então a gente precisa rever esse trabalho, reforçar no orgânico de forma estratégica e diversificar esses canais. É tanto que a gente conseguiu, a gente fez prospecção de novos negócios, a gente entrou em marketplace como Renner, por exemplo, legal. A gente conseguiu matéria para o Jornal do Estado do Rio, a gente fez tanta coisa, mas tanta coisa, tudo no orgânico, e ela pagava R$5.000 para uma agência impulsionar para ela, mas não tinha um trabalho inteligente por detrás, sabe? Para trabalhar de fato a essência e o posicionamento da marca dela. Eu sei que no fim eu acabei até desenvolvendo para ela um guia de marca, para ela usar em tudo que ela viesse a fazer futuramente. É tanto que até hoje essa mulher voltou para a China, hoje ela está em Portugal, mas até hoje ela me procura. Então, assim, é uma coisa que, assim, o resultado ele vem, só que você tem que ter esse olhar, como a Carmen bem falou, de ter todo esse olhar amplificado, vamos colocar assim, né, para o universo do marketing. O marketing digital, e aí eu concordo com a Carmen absolutamente, ele acaba pecando em alguns momentos porque as pessoas esquecem que tem esse trabalho por detrás de inteligência de marketing, né? Mas, enfim,
Temos muito a falar, mas infelizmente nosso tempo já esgotou. Uhum. Agradecer imensamente, Karen, foi muito bom. Esse universo do marketing digital, ele é muito necessário, principalmente quando a gente fala da questão que a gente estava falando antes aqui na minha reunião, do analfabetismo digital. Então, a gente tem muito a falar, a gente já deixa aí um convite para uma próxima, né, Carmen? Quem sabe que a gente possa falar aqui mais, trazer outras pautas, porque eu acho que muitas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, querem saber, né, do por onde começar, o que fazer, o que é importante ou não. Então, queria te agradecer, queria te desejar muitíssimo sucesso, queria pedir para você deixar aqui, vou te passar a palavra para você se despedir, deixar aí um conselho para as nossas ouvintes que estão querendo empreender nesse universo digital e também falar como que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes te encontram aí nas mídias sociais. Legal, muito obrigada a vocês pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e falar para as mulheres não terem medo, né? Nós não podemos nos abater, vamos de pouquinho, cada pessoa tem o seu tempo, né? Como eu estava conversando com a Carmen, cada pessoa tem o seu tempo, cada empresa vai crescer dentro do tempo de cada empreendedora, né? E eu acho que é isso, a gente não pode temer, vergonha não paga boleto, vamos botar nosso rostinho para jogo e vamos crescer aí, que a gente tem muito ainda, o mundo inteiro para conquistar, né? E é isso, para me encontrar, eu vou deixar aqui o meu arroba, que chama o seu perfil na prática, que é onde eu trago ideias e dicas, explico como que funciona o andamento do Instagram. Lá também eu dou consultorias, tá? E também tem o meu curso para empreendedores, para iniciantes, para quem realmente não sabe como começar, está perdido, não sabe como colocar o seu negócio no digital. Eu também ensino, também ajudo, dou essa consultoria de marketing e faço análise de perfil também. Que legal, que legal. A gente tem aí um mundo de possibilidades, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender e para a gente ensinar e nos ajudarmos, na verdade, né? Isso aí. Muitíssimo obrigada, Karen, foi muito Agradeço a oportunidade. Quero agradecer aqui, então, aos nossos ouvintes, em geral, né? Muito obrigada por mais uma sexta-feira aqui com a gente, agradeço aí a audiência. O programa foi muito bom, né, Carmen? Começamos o mês de maio muito bem, hein? Já deu para... E, aliás, eu queria parabenizar Karen, Raquel e a mim mesma, porque maio tem o dia do profissional de marketing, e nós três pertencemos a esse grupo seleto das pessoas que tornam a sua compra mais prazerosa, das pessoas que tornam a compra uma experiência, mais do que consumo, uma experiência. E aí hoje eu vou tomar o lugar da Raquel e vou falar, pessoal, para acessar os nossos conteúdos, @40mais, sextou com elas. O 40, numeral, o mais é MAIS, 40 mais, sextou com elas, tudo junto. Mesma coisa no Instagram e no YouTube. Transmissão do nosso programa, sextas-feiras, às 17 horas, na www.radioempreendedora.com.br, o canal empreendedor da rede. Um abraço para vocês. Muito obrigada. 40 mais. Sextou com ela, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.